Olá, nesse tutorial vou ensinar para vocês como extrair uma zona de interesse de uma imagem de satélite através do software QGIS. Quando trabalhamos num projeto SIG, é interessante ter uma camada como sistema de referência. Nesse caso, vou utilizar o mapa do Brasil, né, um shapefile que eu obtive no site do IBGE. E é interessante utilizar esse tipo de arquivo para verificar realmente se os nossos pontos estão projetados no lugar certo. Como meu interesse é futuramente produzir uma imagem DVI, então vou importar as bandas, aqui no caso são imagens do satélite Landsat 8, então vou importar as bandas 4 e 5. Com todos os arquivos projetados, o próximo passo é criar uma camada, né, de pontos correspondente à minha zona de interesse. Então, no caso, eu tenho pontos que são coordenadas geográficas decimais, né, obtidas a partir do GPS, que elas estão salvas num arquivo texto, e eu vou importar essas coordenadas e transformá-las em um shapefile de pontos. Então, a ferramenta que eu vou utilizar para essa operação é esse botão aqui na vírgula, né, adicionar uma camada de texto delimitado. Então, a partir do meu arquivo texto aqui, procurar, vou procurar esse arquivo, exemplo.txt. A partir desse arquivo de texto, eu vou importar as minhas coordenadas e transformá-lo num shapefile de pontos. Então aqui eu coloquei delimitadores personalizados, né, ponto e vírgula, que é o que está separando os meus dados no arquivo. Então é interessante observar, para estar certinho, cada coluna tem que estar realmente em uma coluna correspondente aqui nessa janela de importação. Uma vez que está tudo certo, por exemplo, se eu tivesse trocado, né, aqui não tem mais nada, aqui está tudo numa coluna só. Então, para estar certinho, o delimitador tem que ser exatamente o indicado. Uma vez que está tudo certo, eu clico em OK. Ele pede o sistema de projeção, então aqui é o mesmo do mapa. OK. E aqui estão os meus pontos. É importante, se eu quiser guardar esses pontos, eu posso salvar, né, exportando esses pontos em salvar como. Então, exemplo, pontos. Eu salvo esse arquivo shapefile, OK, né, e ele vai ser importado aqui. Eu posso, então, remover esse outro. Para saber se deu certo, eu posso dar um zoom na camada. E ele me projeta exatamente os 4 pontos que eu havia inserido. Então, a segunda etapa vai ser criar uma máscara de corte para recortar a imagem, porque agora eu tenho os pontos que me indicam, né, a minha área de interesse. E para recortar, eu vou criar uma zona que delimite exatamente o local que eu queira recortar. Então, para isso, eu vou criar uma nova camada shapefile, só que agora não vai ser mais de pontos, e sim um polígono que vai delimitar a zona que eu quero recortar. Então, eu venho aqui no menu camada, criar uma camada, e camada do tipo shape, que é a camada que nós queremos. O tipo polígono, porque vai ser um quadrado ou um retângulo. E eu clico em OK. Escolho o nome, por exemplo, zona de corte. E salvo. Essa camada ela já vem aqui importada no meu projeto. Para começar a criar, né, esse polígono, então eu tenho que ativar a edição, aqui clicando nesse lápis. E nessa ferramenta, adicionar feição, é onde eu vou começar a desenhar meu polígono. Então eu clico, podem ver que o cursor mudou, e eu começo a clicar com o botão esquerdo
nos vértices do meu polígono. Clico 4 vezes. E uma vez que eu terminei, eu clico com o botão direito para finalizar. Atribuo um ID, por exemplo, 0. Ok. E aqui está o meu polígono que vai servir de máscara de corte. Eu salvo a minha edição e encerro o modo edição clicando outra vez no lápis. E aqui está pronto a minha máscara de corte. O próximo passo é então justamente utilizar a ferramenta de extração, que é aqui no menu Raster, Extração, Cortador. Aqui eu escolho a banda que eu quero cortar, vamos começar com a banda 5 mesmo. Seleciono atribuo um nome. Então, por exemplo, banda 5, cortada. E o modo de clipagem que eu vou usar é uma máscara. Então, seleciono camada máscara e a camada que eu vou usar de máscara é justamente a zona de corte. Clico em OK. Ela já é carregada. E eu posso fazer o mesmo processo para a banda 4. Aqui eu altero o nome para banda 4. OK. E pronto, processo concluído. Como eu não vou mais utilizar, eu posso remover as camadas grandes, né, as margens maiores. E aqui temos a nossa zona extraída da nossa imagem.